Boa noite, igreja. Vamos começar o culto dessa noite. Convidar os irmãos a se assentarem, estarem entrando aqui na igreja. Como não começar esse culto com uma oração, né, de gratidão, porque o Senhor colocou nesse mundo mulheres, as deram essa chance de serem mães, e que bênção que é uma mãe em nossas vidas, né? A mãe, ela é uma figura central de acolhimento da família, né? A mãe representa cuidado, nutrição emocional, educação. Ela desempenha um papel importantíssimo nas nossas vidas. Então, queria deixar aqui meu parabéns e minha total admiração a todas vocês aqui que são mães. Parabéns, é uma virtude muito linda que nós mulheres temos, né? E eu vou fazer uma oração agora, agradecendo a essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, né? Todos reunidos para comemorar um dia tão bonito. Oremos. Senhor, meu Deus, ó Pai, quero te agradecer por esse culto, que o Senhor esteja na direção dele, Pai, nos conduzindo para um bom resultado, para uma boa mensagem, que o Senhor esteja conosco durante todo o culto, nos guiando, e abençoe a vida de cada mãe que está aqui, aos demais também, mas hoje um foco especial para as mães. Esteja com todas elas, e muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Essa oração que eu te faço, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer uma leitura bíblica em Provérbios 31, de 25 a 31. Vamos todos juntos? É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. Amém. Essa passagem fala no começo sobre esposas, né? Mas esse pedacinho eu achei interessante e eu achei uma mensagem bonita, né? E realmente, de mulheres, elas merecem esse reconhecimento. Agora eu vou chamar o Ministério de Louvor, estarem fazendo uma participação musical. Boa noite, irmãos. Queria deixar meus parabéns a todas as mamães. Sejam todas abençoadas, né? Sejam todas reconhecidas, né? Como tal, né? Como rainhas do lar, que são, não pessoas que gestam, mulheres, mães, que Deus deu o privilégio, né? De conceber, de criar filhos, de educá-las, e a maioria, né, delas, pelo menos as que estão aqui, nos caminhos do Senhor. Nós não vamos fazer um culto, né, bastante especial. Os irmãos estão vendo aqui que nós estamos sentados, configuração, né, do vocal. Então a gente vai fazer diferente. Assim, vamos aproveitar que hoje está sem bateria e vamos fazer o louvor mais acústico. Então os irmãos vão ficar acomodadinhos, como se estivessem em casa, né? Aquele culto de família. Então, ficar sentadinhos, né? Vamos adorar o Senhor sentados.
E a primeira música, né, que fala sobre família, nós estamos no mês da família, é aquela oração: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Né? Quantos lares vivem em desarmonia? Mas o nosso desejo, né, é que todos os lares aqui representados, né, possam ser lares, né, em que reine a harmonia, em que reine, né, que Jesus tem prazer em ficar, como diz a letra dessa música. Que o Espírito Santo habita nessas nossas casas, nos nossos lares. Então vamos lá? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Agora teremos um momento de anúncios, os nossos anúncios da semana. E para esse momento de anúncios, eu vou chamar o irmão Josias para estar fazendo, acredito que o último anúncio, né? Do sítio? Não, tem mais um. Ah, tem mais um. Boa noite, irmãos. Então, hoje, dia 10, né, foi o dia que a comissão, eu estou falando lá do passeio do dia 23, lá no sítio do Vavá. E hoje, dia 10, né, já mais irmãos se chegaram ao grupo. Né, já estamos com quantos lá, Magno? 50 aí? 56, né? 56. E então já tem um grupo muito bom, né? Mas, né, se mais alguém da igreja quiser, né, participar, ainda dá tempo de procurar alguém da comissão hoje e dê o seu nome para estar ali conosco naquele dia, né, dia 23. Sairemos daqui por volta de 7 horas da manhã. Pedimos encarecidamente que ninguém se atrase, porque é um pouco distante daqui, e nós queremos aproveitar ao máximo do dia. O sítio estará liberado a partir das 8 horas, e estaremos ali naquela confraternização da família de nossa igreja, né? Os irmãos terão a oportunidade, mais uma vez, de desfrutar da comunhão, de estarem juntos, passar um dia inteiro juntos. Então, a ideia é chegar lá o mais rápido possível para a gente aproveitar bastante, visto que já está escurecendo, né? Tem dias que 5 horas da tarde já começa a escurecer. Então, vamos, né, agilizar para a gente chegar lá em tempo de aproveitar bastante o dia. Essa semana, a comissão estará distribuindo o material referente ao almoço, lanche, e nós estaremos distribuindo entre os participantes, e pedimos aos irmãos que continuem orando, divulgando, e que não deixem de participar. Se acontecer algum imprevisto, irmão, procure alguém da comissão, né, converse. E o importante, irmãos, é que todos estejam ali, para que nós possamos ter mais um dos nossos encontros e que seja esse abençoado como todos os outros foram, tanto na parte social, na parte da brincadeira, mas também na questão da comunhão entre os irmãos, do conhecer um pouco mais de cada um dos que fazem parte desta igreja. Tanto aqueles que já estão há tempos como membros, como aqueles que estão chegando agora. Isso é uma oportunidade que nós temos, já que chegamos aqui na hora do culto, aí terminou o culto, nós vamos para casa, e nesse dia nós vamos ter essa oportunidade de conversar e de ter essa comunhão. Tá ok, irmãos? Então é sempre muito bom ter essa programação e você não deixe de participar. Tá ok? Então, vamos continuar orando aí. Tá? Vai dar tudo certo. E em nome de Jesus vai ser uma bênção para a nossa vida e para a vida de vocês. Aqueles que ainda não acertaram, depois procurem, né, alguns da comissão. Hoje temos eu, Magno, Fernando está trabalhando, Miqueias não está, mas eu, Magno, estamos aí. O pastor Marcelo também resolve qualquer questão referente ao passeio. Tá ok? Obrigado aí pela atenção. E também, para lembrar, temos os cultos da semana, né? O culto da quinta-feira, às 19h30, culto de oração, que os irmãos que puderem estar participando, né? É um culto muito importante em nossas vidas. O que é um cristão sem muitas orações, né?
E temos o culto aos domingos, pela manhã, começando a EBD às 9, o culto às 10, e o culto da noite às 19h30 também. Todos os irmãos estão convidados a estarem aqui conosco. E agora vou dar a palavra ao Fábio, irmão Fábio, que ele vai estar fazendo uma premiação. Então, irmãos, no início do ano, eu, como professor dos adolescentes, lancei um desafio para a nossa classe. O desafio, eles teriam, né, que estar presentes, né, teriam uma pontuação por presença, uma pontuação por pontualidade, por lição estudada e por leitura diária. Então, durante essas 13 lições, os 13 domingos, eles acumularam pontos, né? E hoje também tivemos um teste, né, de conhecimentos baseado nas lições estudadas. E eles fizeram os testes, né, somando esses pontos, e agora nós vamos estar reconhecendo os 3 alunos que alcançaram maior pontuação. Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar, né, anunciando o 3º lugar. Creio que ele não esteja presente aqui. Não estava hoje de manhã, também não está à noite. Mas pedir para alguém da família até, inclusive, para passar a premiação e o certificado de reconhecimento. Então, com 390 pontos, né, quem ficou no 3º lugar foi o Gabriel Rodrigues Miranda. Vou pedir alguém da família aqui, né, para que esteja recebendo o certificado e também um chocolatezinho, né, como prêmio recompensa para o Gabriel. Transmita a ele o nosso abraço, né? Tem um certificado de reconhecimento. Tá. Agora nós vamos anunciar o 2º lugar, que obteve 630 pontos. Queria chamar para receber o seu certificado de reconhecimento Arthur Gabriel Engel Borges. Pedi uma salva de palmas para o Arthur, né? Esse é o seu certificado de reconhecimento e chocolatezinho para... Se alguém quiser tirar foto, né? Se alguém tiver aí com foto, vai tirar, pode tirar também. Tira uma foto para ficar de recordação. E... obtendo 800 pontos, 1º lugar, Saulo Almeida Mendonça. Ele obteve sozinho, né? Claro que teve incentivo em casa, mas quem quiser tirar, pode tirar uma fotozinha. Então, irmãos, lembrar os adolescentes, né, os outros que não tiveram prêmio hoje, o certificado, mas, né, próximo, a partir da semana que vem, começa tudo do zero, ou seja, outros poderão estar aqui recebendo o reconhecimento e a premiação. Obrigado aí. Legal, né? Bem interessante. Um incentivo, né, para os jovens e adolescentes. Nesse momento, vamos ter o momento de dedicação de vidas e bens. Para você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, será o momento de estar depositando aqui o nosso gasofilaço. E vou chamar o ministério para estar me ajudando. Nós vamos cantar o hino Dia Festivo, do CC. Os irmãos que, se quiserem ficar de pé,
para esse momento, né? Um hino bem animado, vamos tentar cantar colocar de em pé. conjunto com o ministério, se as meninas puderem vir também. Vamos tentar fazer um hino bem animado, né? Um dia feliz. Acho que é outro número, né? Dia festivo. É o dia festivo, 411. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Nesse momento faremos uma oração em agradecimento a todas as ofertas e a vida de cada um também, né? Estarmos aqui essa noite já é uma oferta ao Senhor. Gostaria de convidar o irmão Gilberto. Poderia fazer essa oração para a gente? Vem até aqui para ficar bonito, né? Oremos. Grande Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui nós estamos, Senhor, nesta noite, adorando o teu santo nome, Senhor, através dos louvores, dos cânticos de adoração, exaltando, bendizendo o teu santo nome por todas as bênçãos recebidas de tuas santas e dadivosas mãos. Muito obrigado, Senhor, por tua presença aqui. Muito obrigado pelos irmãos que vieram aqui nesta noite, quando estamos aqui, Senhor, no só propósito de te adorar na beleza da tua santidade. Abençoa a direção do culto desta noite, irmã Eline, toda a programação que está sendo realizada nesta noite, Senhor, que possa subir ao trono da tua graça. Também te pedimos, Senhor, pela palavra, Senhor, bíblica, mensagem que teremos dentro de alguns instantes, que o Senhor esteja usando o teu servo, nosso pastor, na entrega do recado desta noite. E que tudo que está sendo realizado nesta noite, Senhor, possa encontrar, ó Deus, guarida em nossos corações e que os louvores possam subir diante de Ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
E neste momento teremos uma mensagem musical com a Manu. Você é a princesa mais linda que mora dentro do meu coração. Mãezinha, quando eu vejo seu sorriso, eu sinto uma doce emoção. Deus te fez de um jeito tão especial, com a mania de fazer o bem. E assim como você cuida de mim, eu quero cuidar de você também. Seu exemplo fala mais do que palavras, por isso aprendo muito com você. Mãezinha, todo dia quando acordo, procuro um jeitinho de te ver. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois o seu colo me dá proteção. Mãozinha, pra mostrar tudo o que sinto, eu canto essa singela canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Você é a princesa mais linda que mora dentro do meu coração. Mãezinha, quando vejo seu sorriso, eu sinto uma doce emoção. Deus te fez de um jeito tão especial, com a mania de fazer o bem. E assim como você cuida de mim, eu quero cuidar de você também. Seu exemplo fala mais do que palavras, por isso aprendo muito com você. Mãezinha, todo dia quando acordo, procuro um jeitinho de te ver. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois o seu colo me dá proteção. Mamãe, para mostrar tudo o que sinto, eu canto essa singela canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois o seu colo me dá proteção. Mamãe, para mostrar tudo o que sinto, eu canto essa singela canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tão linda, né, gente? Uma gracinha. E agora, neste momento, vamos ter mais uma leitura bíblica em Provérbios 23, de 22 a 25. Vamos todos juntos? Escute a seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Amém. Que possamos dar às nossas mães o prazer todos os dias, né? Nos dedicarmos para ser um espelho de tudo que elas nos ensinam, né? E agora eu convido o Ministério de Louvor novamente. Está aqui à frente, trazendo mais um momento de louvor. Como igreja, fazemos parte da família de Deus, né? Somos irmãos em Cristo. Fazemos parte dessa família, a família mais numerosa do mundo, a família de Deus. Somos irmãos em Cristo. Esse cântico é um convite, né, a essa comunhão. Nem sempre os irmãos concordam em tudo, nem sempre os irmãos, muitas vezes se bicam, né, com situações, com conflitos, mas algo que nunca pode faltar é o amor, a comunhão em família. E também, por conseguinte, também na igreja, né, como irmãos em Cristo, às vezes temos diferenças, mas o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Então, esse hino é um convite, né, como corpo de Cristo, vamos cantar, lembrando, né, que somos família de Deus. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. é bom estar em família. É bom saber que nós temos ter com quem contar. Alguém que conhece os nossos defeitos e não, né, nos despreza, que não nos abandona, que não nos joga, né, para escanteio. Alguém que está perto de nós, né, quando as coisas, né, apertam. E assim nós devemos nos sentir na casa de Deus, assim nós devemos sentir em nossa casa. O cântico que nós vamos cantar é pedir, né, que os irmãos fechem os olhos. Vamos fazer uma oração. Que a bênção do Senhor possa estar na casa de cada um. Que a bênção do Senhor alcance cada família aqui representada. E alcance todas as famílias da terra. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz.
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, de teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Tão bom louvar ao Senhor, né? Nessa casa, com todos aqui reunidos. Que momento lindo, né? Esses louvores aquecem o coração. E agora vamos ter a participação do Ministério Infantil com uma coreografia. Tirar?
Mãe, eu sou pequeno e não sei medir o preço do que você já renunciou e entregou. Nas horas de serviço e no seu silêncio, foi o cuidado de Deus que me abraçou. Seja mãe, tia ou vovó querida, Deus escreve a minha história através da sua vida. Glória a Deus pela sua vida, pelo cuidado ao me guiar. Você é uma sombra viva de Jesus Cristo em seu andar. No seu colo eu descubro um pouquinho de como é o abraço do Senhor. Obrigado, mamãe, por ser o reflexo desse imenso e perfeito amor. Mãe, eu sou pequeno e não sei medir o preço do que você já renunciou e entregou. Nas horas de serviço e no seu silêncio, foi o cuidado de Deus que me abraçou. Seja mãe, tia ou vovó querida, Deus escreve a minha história através da sua vida. Glória a Deus pela sua vida, pelo cuidado ao me guiar. Você é uma sombra viva de Jesus Cristo em seu andar. No seu colo eu descubro um pouquinho de como é o abraço do Senhor. Obrigado, mamãe, por ser o reflexo desse imenso e perfeito amor. Se hoje eu aprendo o que é amar, é porque vi você se entregar. Vi seus joelhos no chão e sua fé pra vencer, me ensinando que amar é
mim sofrer. Como Cristo se deu por nós lá na cruz. Seu cuidado me aponta pra luz de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, pelo cuidado ao me guiar. Você é uma sombra viva de Jesus Cristo em seu andar. No seu colo eu descubro um pouquinho de como é o abraço do Senhor. Obrigado, mamãe, por ser o reflexo desse imenso e perfeito amor. E quando você adormecer, eu vou orar por você, pois não é só no Dia das Mães que eu vejo Deus em você. Ela tá redecorando a igreja. Olha, uma super candidata aí, ó, ao Ministério de Ornamentação. Não. Melhore, Fábia. Agora, neste momento, vou convidar o pastor. Estarei entregando a palavra a ele. E o irmão Gilberto pode fazer essa oração para que o Senhor conduza o pastor agora neste momento, né, trazendo a sua mensagem. Boa noite a todos, na graça de Cristo. Parabéns às mamães, né? Feliz Dia das Mães. Deus continue abençoando e suprindo todas as necessidades, como sempre oramos, né? Pedindo a Deus que conserve a saúde, a vida, a força, o vigor, né? Que Deus continue cuidando de todas as coisas e tratando de todas as coisas. É um dia que lembramos, mas todos os dias nós temos que lembrar, né? Que não é só hoje. Não é somente hoje, o Dia das Mães. Agradecer a Deus as que estão presentes, né, debaixo desse céu, debaixo desse sol, e aquelas em memórias, né, que já partiram, como a minha mãe já foi, né, e agradecer a Deus pela vida, pelo legado, pela história, por tudo aquilo que Deus, né, nos traz. Aproveita enquanto tem mamãe perto, não é? E vamos vivendo essa vida, não é? Aprendendo e crescendo. Uma vez eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando sobre olhando para a mãe como uma cuidadora de fonte de água, de uma nascente de água. E nessa mensagem dele, ele contava uma história de uma cidade que tinha uma água que vinha da montanha, de uma nascente, e que tinha um cuidador lá, e cuidava dessa água para que a água chegasse pura à cidade, não é mesmo sendo água da montanha. Quem já bebeu água caindo da montanha sabe que é totalmente diferente. Nós que viemos da região serrana, né, sabemos que é totalmente diferente.
você beber a água ali direto, só não tem que ter cuidado, porque de vez em quando vem uns filhotinhos de cobra, né? Né? E é maravilhoso a gente entender a natureza, como é a coisa mais linda do mundo. E nessa mensagem dele, eu estou dando a referência, porque eu vou pensar também sobre isso, não olhando para o sermão dele, mas na história que ele inicia contando, e depois o sermão caminha nessa ideia. E, de repente, estava ficando caro esse cuidador de fonte. Estava ficando muito caro. E aí resolveram despedi-lo, ele foi mandado embora, o município mandou ele embora, fizeram uma cisterna e começaram a guardar a água ali dentro, aí ia acumulando a água ali dentro, para a água ir para a cidade, só que não tinha ninguém para cuidar, e aí foi acumulando lixo, animais mortos, e a água começou a ficar impotável. A água não dava mais para beber e muito menos cheirar essa água. Vocês são assim, mães. Tem coisa que vocês fazem, que vocês cuidam, não é que você nem percebe a importância que você tem como cuidadora de fonte, que é o filho e a filha. De cuidar, né, dos filhos, de estar zelando pelos seus filhos. E nós, como filhos, zelar pelas nossas mães, enquanto elas aqui estiverem. Mas em agosto a gente fala dos pais, né? Mas hoje é mãe, hoje é mãe. Eu quero olhar primeiro para Agar. Olhar para essa mulher. O capítulo 21 de Gênesis, no verso 19, vai dizer que ela estava no deserto, desesperada. Você conhece a narrativa, mas vamos lembrar. Gênesis capítulo 21. E Abraão a manda embora com o seu filho. E quando chega num determinado momento, a provisão, que era pouca, acaba. Não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais nada. E ela se afasta para não ver o filho morrer. Mas acontece um milagre. O Senhor abre os olhos daquela mulher. E Gênesis capítulo 21, verso 19, vai dizer: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Sabe, muitas e muitas vezes vocês, mães, estão com lutas diante de vocês e dúvidas diante de vocês. Todos nós passamos por isso. E, sabe, parece que a solução não vem, parece que a resposta não surge, e parece que tudo que você está fazendo e que tudo que você fez até o momento vai ficar ali. Não vai progredir. Deus abriu os olhos de Agar. O poço já estava ali, gente? Estava ou não estava? O poço estava ali. Mas por que Agar não enxergava? O foco dela era só o filho. Só o filho. E na preocupação e na dor de perceber, obrigado, irmão, a luta que o filho estava passando para sobreviver, e ela também junto, ela não conseguiu enxergar. Então, sabe, mães, todas as vezes que você se sentir sem saber o que fazer, o poço já está lá. Amém? O poço já está lá. Você só não está enxergando. Mas como aconteceu com Agar, Deus vai abrir os teus olhos. E os seus filhos e suas filhas serão também zeladoras de fontes de água da vida. Se ainda não há conversão, não desista de continuar cuidando dessa fonte, amém? Não desista. Mas não esqueça de cuidar de você. Agar, no desespero, se afasta para não ver o sofrimento do filho. Quantas e quantas vezes você já chorou e já sofreu pelo seu filho e pela sua filha? E talvez ninguém viu, mas Deus viu. Deus percebeu. Então a Bíblia nos mostra que a água é o símbolo da vida, a renovação do sustento, uma fonte que não apenas retém água, mas a distribui. Imagina um zelador de fonte de água da vida. A sensibilidade para enxergar a fonte.
Deus abre os olhos de Agar para que ela possa perceber que o tempo todo ele já estava ali. Só que às vezes as lutas, as preocupações, sabe? A gente canta o que será o futuro do nosso país, a gente não canta esse louvor? Mas o que será o futuro dos nossos filhos? Isso não te preocupa? Porque só vai existir um país salvo se houver pessoas salvas nesse país. Então, sabe, nessa caminhada, como às vezes acontece, há muito labor, muita luta, muita preocupação, que para uma família não é tão complexo, mas cada um sabe aonde aperta o seu calo. Cada um sabe onde está a sua dor. Então, no texto de Gênesis, Agar estava desesperada, achando que o seu filho morreria de sede, mas a fonte já estava lá. Então, sabe, tem coisa que não é você que vai proporcionar, é Deus que já proporcionou. Para você, como mãe. Para você poder sustentar e cuidar do seu filho e da sua filha. Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Então, muitas vezes a mãe é aquela que, em meio ao caos, consegue enxergar a provisão de Deus. A provisão de Deus. Alguém aqui já viajou de avião? Alguém aqui já viajou de avião? Já alguns, né? Então, sabe, a gente às vezes vê em filme também, né? Que a comissária de bordo, ou a aeromoça, chega ali na frente, a primeira coisa que ela faz, se acontecer alguma emergência, vai cair as máscaras, não é isso? As máscaras vão cair e coloque primeiro em você. Ela ainda fala isso. Para depois colocar no seu filho, na sua filha, para ajudar alguém. Mas no desespero, quantas e quantas vezes, não é? Se pensa em salvar o filho primeiro, a filha primeiro, não é? E aí, a pessoa sem oxigênio vai ajudar, mas não vai conseguir ser ajudada. Então, sabe, no seu lidar como mãe, às vezes você está igual Agar no deserto. Às vezes não, às vezes está tudo bem. Está tudo bem. Mas às vezes não. Às vezes você está igual Agar no deserto. E sem a perspectiva de o seu filho, a sua filha, continuar progredindo na vida, você às vezes esquece quem você é em Deus. Então, quero que valorize o que você tem, porque você é um ser, você é alguém, não é? Tão importante para Deus como seu filho e sua filha também é. Também é. E é entender que Deus deseja, então, que você, como mãe, mesmo às vezes em meio ao caos, consiga enxergar a provisão de Deus que ninguém vê. Teu filho? Tua filha? Não é isso? Às vezes a gente escuta isso. E, não sei não, hein? E Deus faz você enxergar muito mais além do que os olhos possam ver. O cuidado começa, sabe, com o olhar atento de oração. Olhar atento de oração. Não desistir de orar. Não desistir de perceber Deus perto. Do cuidado de Deus com você. Com você. O dever de manter a fonte pura. E em que sentido? De proteger o coração. De proteger o coração. João diz que não tem maior alegria do que ouvir boas notícias dos seus filhos. Como é bom receber boas notícias dos filhos, não é bom? Mas quando chega uma notícia que talvez te preocupe, e aí você se sente no deserto, a provisão de Deus está lá. Não esqueça isso. Está lá. Provérbios capítulo 4, verso 23, nós somos instruídos a guardar o coração, porque dele procedem a fonte de vida. A mãe atua como uma sentinela da fonte do coração de seus filhos. É isso que a mãe faz. Uma sentinela do coração dos seus filhos. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem a fonte ou as fontes de vida. E você como mãe, você está ali como uma zeladora, como uma cuidadora, como alguém que está cuidando do que entra nesse coração. Do que entra nesse coração. De filho e de filha. É isso que você faz. O mundo tenta entulhar um montão de lixo
Tenta ou não tenta? O mundo tenta entulhar um montão de lixo no coração dos nossos filhos. E Deus te colocou como guardiã dessa fonte. Na história, a pessoa é mandada embora e a água começa a apodrecer e a cidade começa a ser suprida de água que não traz saúde. Quanta coisa hoje não traz saúde física, emocional e espiritual para os nossos filhos. Deus te colocou como sentinela na porta desse coração para que entre água límpida, potável. É isso que ele faz. Então, sabe, zelar pela fonte, ou seja, o coração dos seus filhos, é filtrar o que entra dentro do lar. É filtrar o que entra dentro do lar. O que se assiste, o que se ouve, o que se fala. Uma mãe cuidadora garante que a água que os seus filhos estão bebendo seja uma água cristalina. Cristalina. Ainda morando lá na Rocinha, não sei quantos anos eu tinha, mas eu sou um pouco mais velho que a minha irmã Elizabeth, que eu falo que é a única irmã de barriga, né? A única irmã de mesma mãe. E aí o meu padrasto, na oficina lá, por acaso, ele pegou uma garrafa de... Quem lembra daquela garrafa de guaraná de vidro, escura, igual de cerveja? Não é? Desculpe dar o exemplo da cerveja, né? Mas só para captar aí. Não é? E meu padrasto, sem querer, pegou uma garrafa de água sanitária e colocou na geladeira. A minha irmã, ainda pequenininha, foi lá, sem ninguém ver, abriu a geladeira e o que ela fez? Mandou água sanitária para dentro. Misericórdia. A gente tem que estar sentinela até dentro de casa, no trabalho, no dia a dia. Tem hora que está longe dos seus olhos, nunca dos olhos de Deus, porque Deus está sempre perto. Então, zelar pela fonte é filtrar o que entra, é cuidar, é zelar do que entra. Ninguém pode dar o que não tem. Para cuidar de uma fonte, a mãe precisa estar conectada com a fonte de vida. Quem é? Jesus. É Jesus. Nem tudo vai ser como você quer. Nem tudo vai estar acontecendo como você deseja. Mas não desista de continuar trazendo água potável. Não desista. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, se a mãe está seca espiritualmente, ela terá dificuldade de saciar a sede de seus filhos. Quantos filhos reclamam que a mãe, vou falar mãe, né? Acho que é meio pouco difícil, mas pode ser que aconteça, não é? Quantos filhos reclamam que nunca ouviram falar dos seus pais? Eu te amo. Mas você já conheceu a vovó? A bisa? Sabe como foi a criação? Alguém só vai conseguir dar aquilo que não recebeu sendo transformado por Jesus. Porque aí o amor que excede todo entendimento entra nesse coração. Apesar que o coração de mãe, não é? É totalmente diferente. A gente sabe que é. Deus fez vocês diferentes, não é? E cada um tem o seu ponto-chave dentro de casa. Então, filhos não seguem apenas conselhos. Filhos seguem exemplo. Não somente conselhos. Eles seguem exemplos. Então, sabe, a mãe tem um legado a transformar, a cuidar, a zelar, a fonte que gera outra fonte. A fonte que gera outra fonte. E Deus ele vai tratando de cada família, de cada lar, de cada pessoa, para que todo mundo possa cuidar de uma fonte. Ele vai fazendo isso. Vai fazendo isso. Só não se iluda. O rio corre para onde? Para o mar, não é isso? Então, um dia, o ninho vai ficar vazio. Não se iluda. Um dia, o ninho vai ficar vazio. Porque a água corre para o mar. E lá no grande mar, vai encontrar com muitas outras águas. Mas o papel de deixar um legado, ou seja, uma história de fé, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Faz toda a diferença. Então, sabe, o objetivo final de toda mãe cuidadora não é manter o filho dependente do seu poço para sempre, mas ensiná-lo a encontrar a sua própria fonte. Jacó não fez isso? Jacó chega lá e o poço que o pai cavou está tampado, não é isso? Jacó faz o quê? Poxa, meu pai cavou isso aqui, fez isso, aconteceu. Ele pode até ter falado isso, mas ele ficou só na reclamação?
Ele cavou mais poço. Ele foi fundo. Ele não ficou somente questionando por que tamparam os poços, por que secou, por que tamparam. Jerusalém, judeu faz isso até hoje, misericórdia, né? Tampa o poço do outro para morrer de sede. Misericórdia. E aí, sabe, o cuidado da mãe zeladora. Assim como a mulher samaritana, lá em João 4, que após encontrar Jesus, correu para anunciar o cuidado de uma mãe, sabe, que cria ciclos de relacionamentos. Então, através da sua história, através do seu legado, muitos encontrarão a fonte de água viva. Muitos encontrarão. A promessa de Deus é para todos nós. Mas vamos olhar para vocês, mamães. Mães que são guardiãs de vida. De vida. O presente é o seu quê? Ser forte, corajosa, né? Forte e corajosa. Forte e corajosa. Nesse Dia das Mães, nós celebramos então não apenas uma função biológica ou do coração, mas uma missão divina. Deus colocou cada mãe como uma zeladora de mananciais. Mananciais. Em um mundo muitas vezes seco e árido, de amor, de compaixão, de companheirismo, de zelo pelo outro, de cuidado pelo outro. E aí, sabe, o colo é aquele colo que preserva, que cuida. Não é? Que cuida. Como é bom poder correr para o colo da mamãe, gente. Como é bom correr para o colo do papai, né? Mas mamãe hoje. Mamãe hoje. Sabe, o que Deus faz? Ele supre em meio ao deserto. E o deserto que eu estou falando é o deserto das preocupações de como será o futuro do meu filho e da minha filha. Porque você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, ou pode estar tudo bem com sua vida social. Mas mesmo assim, com certeza você deseja um futuro melhor do que o seu para os seus filhos, ou não? Com certeza. Com certeza você deseja. Então, o milagre da fonte em meio ao deserto é honrar a resistência, a resiliência. É honrar isso. De saber, sabe, que em todo momento você está revisando a sua história e o seu legado. Muitas mães aqui hoje sentem, às vezes, pode ser ou não, não sei, Deus é que sabe, num deserto. Talvez pode ser financeiro, emocional, de saúde, não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Muito mais do que o deserto financeiro, muito mais do que o deserto emocional, porque a preocupação vai trazer isso. E talvez com a sua própria saúde, é o bem-estar dos seus filhos. Tenho plena certeza disso. É o bem-estar dos seus filhos. Agar está ali, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E Deus já trouxe, já tinha a provisão de Deus ali naquele lugar. Então, sabe, não existe nada impossível para Deus, inclusive para cuidar de você. Para cuidar de você. Como que está o seu emocional? Como que está o teu espiritual? Como que está o teu físico? Como que está? Como você se sente como mãe hoje? Como você se sente? Como você se sente? Ser mãe é descobrir que, quando achamos que não temos mais nada, Deus revela aquilo que Ele já tinha pronto há muito tempo para você. É isso que Ele faz. Deus vai te surpreender. Amém por isso. Vai te surpreender. E eu sei muito bem o que Ele pode fazer. E você também. Sabe, Ele sabe o que pode fazer. Então, ser mãe é descobrir que quando achamos que não temos mais nenhuma resposta, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E não vem só para o filho primeiro, não. Vem para você como mãe primeiro. Para você como mãe primeiro. Ser mãe, então, é se autodescobrir em Deus. É se autodescobrir em Deus. E saber que Ele cuida também de você. É manter a pureza da água que entra dentro dessa vida. Não é? Dessa vida. O que está alimentando essa vida.
Uma fonte de água pura e fresca não é uma fonte amarga e doce. Não dá. A Bíblia diz que isso não tem como. Não tem como. Não dá para jorrar água doce de uma fonte amarga. Mas Deus é todo poderoso para transformar uma fonte amarga em água potável e doce. Ele faz isso. Tu acha que foi o galhozinho que Moisés jogou lá que botou a água potável? Tu acha que foi isso? Deus só fez isso para mostrar que ele estava com Moisés. Só isso. Ah, não, Moisés sabia quimicamente que aquela água, aquele galho ali tinha um negócio ali que purificava. Não. Então Deus te usa como mãe do seu jeitinho, da sua maneira. Mas tem hora que ele quer mostrar que ele está contigo. E aí, coisas acontecem que depois você fala assim, ué, não entendi nada. Aí Deus fala, pode ficar tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Então, sabe, a fonte de água pura e fresca não é uma fonte de água amarga. No Dia das Mães, vamos lembrar que o maior presente que uma mãe dá não é o material. Não é, sabe, a pureza dos valores que se pode dar. Não é? Das coisas que podemos dar. Mas, na verdade, é aquilo que os filhos conseguem enxergar. Mas antes do filho enxergar, Deus faz você enxergar. É o que ele fez com Agar. Então, antes de Ismael conseguir ver que tinha solução, Deus fez Agar ver a solução. E ele vai agindo, sabe, de uma maneira misteriosa e divina, para que aquilo que você tem falado com ele se cumpra. Se cumpra. Tinha tudo para dar errado, não tinha tudo para dar errado? Mas Deus falou que não ia dar errado. Deus falou, desse aí sairá príncipes. E saiu. E saiu. Não é? A história que depois vai acontecer é porque a desobediência da família atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo. Então pode ser que alguma coisa no seu coração e na sua mente, mãe, esteja demorando. Não está demorando. Deus está trabalhando no secreto. É isso que ele está fazendo. Então, como seu papel de mãe, você é aquela que é o filtro, mais do que o de carvão ativo. Não é? Muito mais do que carvão ativo. É de vida, de sangue na veia. Sabe? De vez em quando o coração pulsar de uma maneira que você quase tem um infarto, né? E aí, quando você percebe, está tudo calmo. Sabe aqueles momentos que você não sabe o que fazer? Sabe o que Jesus diz? Tempestade, acalma-te. Vento, cala-te. É isso que Jesus faz, gente. É isso que ele faz. Deus age no secreto, usando você. Usando você. A mãe, então, é aquela que deixa um legado de perseverança. Voltando aqui a Isaac, Isaac teve que cavar novamente o poço do seu pai. Está lá em Gênesis capítulo 26. O que isso nos conecta hoje com o Dia das Mães? Muitas mães, por acaso, podem estar aqui ainda cavando poços. Ainda cavando. Alguns são bem pequenininhos ainda, né? Bem pequenininhos. Outros já têm um pouquinho mais de profundidade, vamos falar assim, pensando em poço. Continua cavando. Continua cavando. Mas eu não encontro água. Continua cavando. Mas ainda está crescendo, ou seja, está ficando cada vez mais profundo e não tem água. Continua cavando. Um dia você vai achar água. Um dia você acha água. Não desista de continuar cavando, ou seja, investindo na vida dos seus filhos e filhas. Não desista. Hoje celebramos o Dia das Mães. Não desistam de cavar poços. Mesmo que eles pareçam, hoje, totalmente secos. Continue cavando. O convite é, a água está aqui, você quer? Não é o convite de Jesus? Esse é o convite de Jesus. Neste dia festivo, a mensagem então central para o Dia das Mães, e para você, mãe, é deixar Jesus abastecer agora a sua fonte.
A sua fonte. Você ser abastecida por Jesus e cuidada por Ele. Você precisa, então, sabe, olhar para você. Não queira carregar o mundo nas suas costas, que não vai dar. Você vai se estressar, você vai se esgotar, e os nossos filhos vão continuar vivendo. Continue cavando, que um dia vai jorrar água. Não desista. Então, para concluir, o seu trabalho, muitas vezes, é um trabalho silencioso. É ou não é? É um trabalho silencioso. E durante o curso da água subterrânea, da história de vida de você com seus filhos, ou com filho ou filha, está lá. A água fresca está lá embaixo. Você não sabe ainda, muito menos o filho e a filha sabem. Mas é não desistir. Continue ali. Continue ali. E quando você perceber a água jorrando, você vai dizer, até aqui o Senhor me ajudou. É isso que Ele quer fazer. Uma mãe que cuida da fonte gerada ou cuidada, busca sobreviver no impossível. E vivenciar o impossível. E não é somente uma maneira religiosa de falar, mas é uma maneira de relacionamento de falar, de viver. Então, muitas vezes, no silêncio do curso da sua vida, você está ali, no deserto, e Deus já preparou o jardim. Deus já preparou o jardim. Não é uma miragem, não é? De um jardim. Deus já preparou o jardim. Já preparou. Para esse poço chamado filho e filha, que você continua cavando. Continua cavando. No crescimento, sabe, não somente espiritual, mas também de exemplo. De exemplo. De vida. Trabalhe, continue trabalhando no silêncio. Não desanime, sabe, só porque acabou a água do odre ou do odre. Acabou do seu, nunca vai acabar o de Deus. Foi o que aconteceu com Agar. Pode acabar a sua força, pode acabar a sua resistência, mas nunca vai acabar de Deus. E Ele sempre vai te levar para o jardim primeiro, antes de levar os seus filhos. Ele vai fazer isso, para suprir você, para fortalecer você. Então, uma mãe que cuida da fonte garante a sobrevivência da próxima geração. Hoje, filhos e maridos precisam entender que Deus colocou sobre a esposa e a mãe uma tarefa que é dela. E só Deus sabe o que cada uma vive. Amém, irmãos? Que Deus continue fortalecendo vocês e firmando vocês nessa caminhada. Fique de pé, mães. Em nome de Jesus, fiquem de pé. Filhos, olha aí. Esposos, olhem aí. Não é? Percebam o que Deus tem feito. Percebam o que Deus tem feito. Se você está aqui e sua mãe está aí, abraça, vai para perto dela, se não está. Não é? Vai para perto dela. Uma geração anunciará a outra geração os grandes feitos do Senhor. E é isso que Deus quer fazer. Isso que Ele quer fazer. Que você anuncie a outra geração os grandes feitos do Senhor que a sua mãe tem anunciado. Eu estou aqui lembrando da minha mãe que muitas vezes deixou de comer para poder eu ter comida. Minha mãe não desistiu de mim. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu já comi rato. Porque não tinha nada para comer. O pão que tinha na mesa era só para mim. Só para mim. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que está com o Senhor. Então agradeça a Deus, porque você está aí abraçado com a sua mãe. E se ela não está mais aqui, debaixo desse céu, debaixo desse sol,
Agradeça a história de vida dela. Agradeça. Vamos honrar. Tem um cântico antigo que diz: não vamos dar flores lá no velório. Vamos dar flores enquanto há vida. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por este privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui reunidos para agradecer ao Senhor a vida de cada mãe. Que o Senhor continue a fortalecer, sustentar, trazer, Senhor Deus, o apoio emocional, físico e espiritual que eu sei que isso traz. E trazendo, Senhor Deus, não somente a visão do poço, a visão do jardim, a visão da solução, que não é física, é espiritual. Não somente para elas, mas para filhos e esposos, para a família, Senhor. Eu te agradeço por isso. Continue a cuidar, a suprir e a fazer aquilo que o Senhor deseja fazer em cada mãe. E que possamos, Senhor Deus, não somente nesses dias festivos, lembrar que temos uma mãe, mas que lembremos todos os dias o privilégio de podermos estar aqui nesse mundo, porque um dia estávamos dentro da barriga de alguém, que nos carregou durante 9 meses. E aí, Senhor Deus, de ver a barriga crescer e de perceber, Senhor Deus, quando já do lado de fora é um poço que precisa continuar sendo cavado, investido, até chegar no ponto que o Senhor quer. Mas continue, Senhor Deus, a fortalecê-las e a suprir todas as necessidades, sejam de que área for. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Deus os abençoe. Luziane, né? Luziane está com a palavra. Hã? As irmãs, mães, continuem de pé, por gentileza. As mães. Agradecer a todas as mães, né? Palavra abençoada do nosso pastor. Vamos continuar cavando os nossos poços, né? Em oração ao Senhor Jesus. Vou convidar a irmã Fábia e as nossas crianças que fiquem ali ao lado das nossas lembrancinhas. Nossas crianças. Nossos adolescentes, nossas crianças, nossos adolescentes, fiquem ali perto da irmã Fábia, ali, por gentileza. Os nossos jovens também, quem estiver disponível aí também. Então, as maiorzinhas, tem um exemplar ali do lado do irmão Marquinhos. Aí, por gentileza, tem um exemplar do manancial. Peguem o exemplar, uma florzinha. Entrega às mães. Vão entregando às mães, por gentileza. E tem a florzinha abaixo para entregar também. São 3 lembrancinhas. As mães que estiverem recebendo podem se sentar, tá, irmãos? Essas mães queridas, abençoadas. Foi um domingo muito feliz, muito proveitoso, né, irmãos? Esse exemplar, nosso devocional de todos os dias, a palavra do Senhor que nos sustenta, nos dá alicerce. Tem a florzinha, está passando as florzinhas, isso, a lembrancinha. Todas as mães que ainda não ganharam seus presentes, fiquem de pé por gentileza. Se não puder estar de pé, acena assim, eu não recebi, que é para estar ganhando. Ó, tem mães ainda que não ganharam. O exemplar.
Quem não ganhou exemplar também, fique de pé, por gentileza, o exemplar do devocional. Tem umas lembrancinhas aqui, ó, tem irmãs que não ganhou. Todas as irmãs ganharam essa lembrancinha. Tem a irmã Ângela não ganhou a lembrancinha. Quem mais não ganhou? Irmã Liliana também não ganhou a lembrancinha. Essa lembrancinha aqui. Quem mais? Leandra também não ganhou. Aqui, ó, a mamãezinha, Leandra. Quem ganhou? Quem ganhou a lembrancinha, por gentileza? Quem não ganhou? Quem não ganhou essa lembrancinha? Essa lembrancinha, quem não ganhou? E o exemplar? Irmã Ângela também ainda não ganhou a lembrancinha. Irmã Ângela, ela não ganhou a lembrancinha. Alguém mais ficou sem a lembrancinha? Todas as irmãs, mães, ganharam essas 3 lembrancinhas? Ficou? Amém, irmãos. Nosso pastor, Ministério de Louvor. Vamos louvar ao Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito
Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Estamos assim, né, encerrando o culto desta noite. Deus continue abençoando a cada um. Você pode tirar a foto ali com a sua mamãe, tá bom? Só a poltrona não sente no braço dela, tá bom? Só uma pessoa na poltrona, não sente no braço. O filho que quiser ficar, fique em pé ao redor da poltrona, tá bom? Porque a gente quer sentar na poltrona para tirar foto pertinho, aí você vai quebrar a poltrona, né? Tá bom? E as crianças e os adolescentes têm um momento depois aqui atrás, tá bom? Tem um lanchinho para vocês. Só as crianças e os adolescentes, tá bom? Deus abençoe e que a semana seja abençoada.